Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Ana Carolina e aqui no canal a gente sempre conversa um pouquinho sobre ginecologia e obstetrícia, sem tabus, baseado em evidência, mas hoje quero convidar vocês para um papo especial. Hoje eu não estou sozinha, estou aqui com Vivi Sobrinho, que é minha paciente, minha amiga. Ela, que é mãe de dois, faz um trabalho incrível em prol da amamentação, fala sobre autoestima e vida real após a chegada dos filhos. Bem-vinda, Vivi. É um prazer e uma alegria receber você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Ai, gente, eu estou muito feliz. Muito obrigada, doutora Ana, pelo convite. Me sinto honrada realmente de estar aqui com você. Você que participou de momentos tão importantes da minha vida, ainda participa, né? Porque é minha médica. Mas o nascimento, a chegada de Mari, a transformação da minha família, a inclusão de Mari, você estava lá, você viu tudo e você esteve comigo na jornada, né? Até a gente chegar lá. Então, para mim é uma honra estar aqui falando sobre um assunto que eu amo tanto, que é ser mãe, maternar, amamentar, parir, viver a maternidade real. Que bom, então. Então, Vivi, no meu perfil eu falo mais de parto e você fala mais de maternidade. Cada um aí, né, dentro do seu lugar de fala. E eu queria saber de você, você que compartilha tantas informações importantes com outras mães sobre maternidade, como é que você se preparou para esse momento e, principalmente, se tem alguma coisinha aí que você gostaria de ter sabido antes. Então, eu sou mãe há 6 anos, né? Meu primeiro filho, o Tito, acabou de fazer 6 anos. E, nossa, eu era uma pessoa completamente diferente antes da maternidade. E é engraçado porque logo quando eu engravidei, a gente não sabe as coisas. A gente realmente é muito alheio. Eu não sei, dentro do meu contexto. Eu fui do grupo de amigas a primeira a engravidar, a primeira a ter filho mesmo. Então, eu não tinha outras referências de mulheres próximas que eram mães, que lidavam com recém-nascido. Então, realmente foi tudo muito, muito diferente do que eu imaginava, porque a realidade de ser mãe, ela é diferente de tudo. Ao mesmo tempo que é sim maravilhosa, ela não é romântica, ela não é perfeita, mas ela é linda dentro da imperfeição. É, eu não sei precisar o que é que eu gostaria de saber antes de ser mãe, porque eu acho que é uma jornada tão única que não dá assim para você falar, ai, você precisa saber X antes de ser mãe. Eu tenho uma amiga hoje que está grávida, eu digo para ela o seguinte: é mais fácil você amar o seu filho do que você se amar depois que você se torna mãe. Embora amar o filho não seja algo para muitas mulheres, para algumas sim, mas para outras não, e isso também é uma coisa que precisa ser dita. Muitas mulheres não encontram esse amor arrebatador logo no Ainda começo. mais à primeira vista, né? Sim, sim. Ai, por exemplo, eu não sentia, assim, essa coisa de, ai, eu tô grávida, o amor da minha vida está no meu ventre e tal. Essa coisa romântica eu já não sentia no gestar. Mas a gente vai se conectando. Então, como eu tive uma gravidez desejada, eu pude realmente me conectar com meu filho durante esse processo, né? Esse processo de gestar Tito e de sentir ele crescendo dentro de mim. O que eu não sabia era que eu iria me desconhecer completamente, que eu iria me perder completamente de mim mesma e que eu iria ter que lutar para me reencontrar. E que quando eu me reencontrasse, Você já não seria mais a mesma. exatamente. Então, assim, você simplesmente deixa de existir, você deixa de ser e você passa a ser outra. E é outra que você não conhece, os gostos, o pensar, o sentir. E eu me surpreendi comigo mesma nesses primeiros meses do maternar. As pessoas podem dizer que são os hormônios do puerpério, com certeza também tem muito disso, mas os hormônios fazem aflorar coisas que você não sabia que tinha dentro de si. Então você caminha muito entre se odiar e se amar, e por que eu tô fazendo isso, quem eu sou, porque eu fiz isso na minha vida, não gostaria de estar aqui, mas estou no melhor lugar onde eu poderia estar, não trocaria minha vida por nada.
Então você fica muito transitando entre esses momentos. É uma ambivalência, né, muito grande. E que Exatamente. tudo faz sentido, apesar de parecer tão oposto, na verdade tudo faz muito Sim, sentido, né? sim. Eu não conhecia a palavra puerpério, passei a conhecer depois que maternei, então depois que me tornei mãe, mas eu acho que entender um pouco de puerpério, embora você não consiga prever o que vai chegar, mas entender que puerpério é causa, eu costumo dizer assim, que o puerpério é tipo você fazer uma faxina dentro de casa, aquela faxina bem detalhada, você vai tirando tudo, e tira tudo, e tira tudo, e tira tudo, e bagunça, e tira, e tira, e tira, e limpa, separa umas coisas, joga fora o que não presta, reorganiza, reutiliza uma coisa, reencontra algo que você esqueceu que estava lá, ou você entende que você tem que trazer algo novo para dentro de casa, então é uma reorganização junto com a faxina, onde você vai tirar, vai colocar, vai recolocar, vai reposicionar muita coisa. Então, puerpério. Foi isso que mais me surpreendeu ao ser mãe e era algo que eu gostaria de ter sabido. Eu acabei não tendo tanta dificuldade em entender o processo, eu não estou falando de vivenciar o processo, mas entender que o processo era isso, porque eu tive muito acolhimento, então eu tive muito apoio, então rede de apoio foi essencial. Meu esposo, minha irmã, minha mãe, nossa, sem minha mãe não existiria Vivi Sobrinho da amamentação. Uhum. Porque minha mãe foi a primeira que me disse, sempre, na verdade, eu cresci com isso, de ah, é, criança mama, criança você bota no peito e mama. Então, isso foi muito algo assim que eu trouxe de casa, da minha mãe. Então, para mim era natural essa ideia de que meu filho ia amamentar, de que eu não usaria bicos artificiais. Não foi tipo porque eu estudei, foi porque minha mãe me falou: olha, se você quer que seu filho mame, então, seu filho não pode usar chupeta. Ela estudou isso? Não, ela sabia Sabia, da né? vivência, por ter me Uhum. amamentado, por ter amamentado minha irmã. Só que assim, minha mãe, ela é um pouco muito leonina, né, amores? Então, minha mãe falava assim, neto meu não chupa chupeta. Eu ficava, tá, tudo bem. Então, eu cresci ouvindo isso desde sempre. Por isso que, pra mim, foi impactante, mas ao mesmo tempo foi algo muito natural seguir o caminho que eu segui em relação às minhas escolhas para a maternidade. E essa fala é interessante, porque entender que isso é um processo natural faz muita diferença, né, na condução desse processo. Mas, por outro lado, essa fala de que é algo instintivo, não é, nem sempre vai ser. Não, Muita gente pensa que a amamentação, mas o bebê nasce sabendo mamar e a mãe tem o instinto de amamentar, e na prática não, nem sempre é bem assim, não né? é. Na verdade, é completamente contra-instintivo. A verdade é essa. Até o posicionar do bebê que a gente viu durante a vida é um posicionar que não favorece a amamentação. Então, a gente precisa realmente ir um pouco para a técnica para a gente conseguir. Muitas mulheres precisam, sim, de estudar, de técnica, de saber, de alguém que oriente de fato para conseguir amamentar. Por exemplo, eu nunca tinha visto um bebê recém-nascido amamentando, mamando. Nunca tinha visto. Um bebê que tem dias, que tem horas, que vai vir pro peito, que tem uma boca tão pequenininha, aquele bico do peito que tá ali preto, marrom, tão escuro, tão grosso, tão, sabe, que precisa ser preparado, que precisa ser amolecido, uma pojadura. A gente não vivencia isso. Seria instintivo se fosse algo que socialmente a gente já estivesse acostumada, mas a gente não tá, a gente não vive o sentido de aldeia. A Sim, gente vive cada um fechado nas suas quatro paredes, vivendo suas dores e suas angústias. verdade. Quando a gente abre para conversar, a gente percebe que cada experiência é única, mas nenhuma experiência é única. Então, a maioria das mães vão se conectar com a experiência uma da outra, mas se torna única à medida que os desfechos vão sendo únicos. Mas é bem desafiador. Tipo, o terceiro dia de Tito, e eu sempre falo com as minhas amigas, olha, terceiro dia é o pior.
menino chora o tempo todo, você vai ficar desesperada, seu peito, se você não tiver a condução correta, seu peito já vai estar esfolado, você já vai estar cansada, porque já deu uma baixa ali dos Os hormônios hormônios. do pós-parto, aquela... Vem o cansaço, então o cansaço bate forte, O a retorno criança... para casa, né? Sair do Exatamente, hospital para o pai, os pais de coincide... primeira viagem de olhar e falar: meu Deus, o que que eu vou fazer com esse bebê agora? Leva para casa agora, eu mesmo que vou ter que cuidar, né? Exatamente. Tipo, a criança entende que começa a se falar, opa, cadê o quentinho, a aguinha que tava aqui? Tem algo errado? Onde é que eu estou? Quem sou eu? O que é isso? Essas roupas? Então, para pensar, a criança estava ali no útero, ela não tinha respirado. Ela começa a respirar, ela não tinha nunca se alimentado, ela começa a se alimentar. Ela não tinha nunca sido tocada. Ela começa a ser tocada, manuseada. Então, são muitas experiências completamente novas. Eu sou encantada. Eu acho tudo muito maravilhoso, mas romântico não é não, assim. Nem é perfeito, sabe? Mas a imperfeição é que é a beleza do processo. Verdade, verdade. Vivi, eu conheci você, na verdade, né, antes de você engravidar de Mari, né? Uhum. Você já tinha vivenciado a gestação de Tito. E eu queria saber de você agora, né, olhando depois de tudo ocorrido, como é que você enxerga? O que foi o seu maior desafio na segunda gestação? O que que te marcou mais nessa sua segunda gestação? O que que teve de diferente com relação à primeira? Então, a minha segunda gestação foi completamente diferente porque foi no contexto pandêmico. Então, a gente tem que situar isso porque as coisas estavam muito estranhas, né? Então, eu engravidei de Mari no final de 2020. Tava no auge da pandemia, de você ficar em casa, de não ver os pais. Eu não via meus pais há muitos meses, então tinha todo aquele medo, não tinha vacina, muitas incertezas. Quando... Inclusive a preocupação sobre o dever ou não engravidar, né? Que eu me lembro que a gente fez Sim, até uma consulta pré-concepcional, ainda esse questionamento: é responsável engravidar nesse momento? Pensando no meu plano de vida, em como eu quero constituir minha família e tal. A gente conversou um pouco sobre isso também antes, né? Eu sim. acho que isso tem toda uma peculiaridade também. Foi realmente muito diferente. Então, o contexto de estar grávida pela segunda vez foi muito diferente. De Tito eu tinha mimos, eu tinha gente ao meu redor, eu tinha muitas situações. O de Mari foi uma gravidez mais reclusa. A primeira fase da gestação foi muito, muito, muito desafiadora. Aí, lá para 20 semanas que eu comecei a gostar de estar grávida de Mari. Então teve toda aquela luta, eu participei do movimento Lactantes pela Vacina, e vamos incluir grávida também, vamos seguir o plano nacional de imunização, as grávidas precisam ser Vacinadas. vacinadas também, e eu tive Covid durante a gestação de Mari. E Uhum. eu tive Covid em um momento em que mulheres grávidas, que eram um grupo de risco, estavam perdendo seus bebês ou estavam morrendo por causa da Covid. Então foi desesperador. Isso quando eu lembro como é que foi ter Covid durante a gestação, foi realmente muito desesperador. E a partir do momento que eu tive Covid, quando eu saí da Covid, eu meio que comecei a... Eu floresci enquanto grávida. É esse o sentimento que eu tenho. Então, nossa, foi um alívio muito grande ter vencido a Covid, ter conseguido me vacinar. E aí eu comecei a gostar de estar grávida. Eu falei, eu quero parir agora só com 42 semanas. Aí Mariana vem e nasce de 38. Eu falei, Mariana, você veio uma semana antes de Tito, pelo amor de Deus, eu queria ficar grávida mais um pouco. Eu queria aproveitar o que você não aproveitou do início da gravidez, né? Exatamente, eu também tive muito enjoo, assim, nos primeiros meses de Mari. Muito enjoo mesmo. Mais até do que eu tive durante a gestação de Tito. Então, em termos de gestação, foi bem desafiador. Depois passou. Foi só um período ali, enquanto estava tudo muito cinza. Depois o sol veio e é por isso que Mari é Baby Sunshine, né? Que é bebê raio de sol. Porque a ideia de Mari é isso. Tava tudo tão cinza, tudo tão difícil, tudo tão triste. E uma situação muito complicada nos contextos familiares, no contexto do mundo,
tudo muito assim. Mari foi realmente o raio de sol que veio nas nossas vidas. E por isso que ela era Bebê Sunshine, né? E teve aquela coisa de eu não saber o Sim, sexo. exatamente. Sua escolha, né? Minha Sua escolha tão escolha, polêmica que de não ninguém querer saber. entende. Mas assim, tem um motivo bem simples. Só para contextualizar, eu só soube que Mariana era Mariana, era Na hora que Mariana ela na hora nasceu. que ela nasceu. Então, tipo, e tinha bem expresso no meu plano de parto que eu não queria que a equipe falasse o que era, que eu queria Uhum. ver sozinha. Nossa, e cada detalhe do meu plano de parto foi respeitado, assim. Foi Ai, eu muito chego a me arrepio lindo. quando lembro. Você tava Ah, lá. eu ia falar, era exatamente isso. Dá até pra cortar e colocar a partezinha do vídeo que tem. É muito lindo o momento que Vivi descobre, porque ela primeiro acolheu, ficou com o Mari um tempão assim no colo. E aí, depois que ela afasta a Mari, tipo, mesmo com toda a curiosidade que a gente esperava que cercasse o momento, né? Eu já tinha visto, Todo mundo já tinha todo mundo visto. já tinha visto, menos ela. Tito não tava lá, Ciro tava, né? Mas Tito não tava. Ciro já tinha visto. Ciro viu antes de você? Viu, ele Pois viu e é. ele ficou quietinho E também. na hora, Vivi, depois de um tempo de nascida, mais de 1 minuto de nascida, é que ela afasta a Mari, assim, do corpinho dela e olha. E aí o olho dela, ela, é Mariana, é muito linda. Ai, me arrepio todo de novo. Ai, gente, foi muito emocionante. Assim, as pessoas acharam que quando o bebê chegasse, que a primeira coisa que eu iria ver seria a menina ou menina, mas eu esqueci. Eu esqueci que eu não sabia quem era, assim, em termos de nome, que estava chegando. Eu esqueci que tinha esse detalhe. Então, primeiro eu acolhi aquele ser pequeno, aquele tesouro, aquele raio do sol que estava chegando ali naquela madrugada. Então, foi essa a experiência. E aí as pessoas perguntam por quê eu não queria isso. Eu não queria saber, né? Eu nunca quis. Eu queria ter tido essa experiência com o Tito, mas aí Ciro não aceitou na época. Era muito simples, gente. É porque minha mãe, ela conta sempre a história do meu parto. Que embora tenha sido um parto cheio de violências obstétricas, ela, mesmo assim, ela conseguiu ler a minha chegada como algo muito especial. E todos os meus aniversários, minha mãe contava a história do meu parto. E ela contava como ela descobriu que eu era Viviane, menina, depois que eu nasci. E, embora ela só tenha descoberto durante o parto, antes dela saber que ela estava grávida, ela sonhou com a menina vindo, arrumando o cabelo dela. Disse que ela estava deitada no sofá. E aí a menina vinha, pegava no cabelo dela e ela acordou. E aí ela comentou com a prima dela que estava na casa com ela: eu estou grávida e é uma menina. E ela fala sobre essa emoção de ter vivido isso no parto. Então, ela não me falou como algo, uma experiência a ser vendida, sabe? Ai, venha ter essa experiência também. Mas ela contava aquilo com tanta paixão, e ano após ano eu ouvindo aquilo, que eu falei, gente, eu quero viver isso também. Porque eu sempre quis ser mãe, né? Tem aquela coisa de, você não tem certeza se quer ser mãe ou não, eu sempre quis. É algo que eu realmente sempre desejei. Não é, eu vou ser mãe porque as mulheres são destinadas a ser mãe. Não, era um desejo meu, ser mãe. E eu sempre quis viver essa experiência. Aí com o Tito, eu não consegui convencer Ciro. E eu também. Tá, eu era outra pessoa, né, gente? Pelo amor Não de era Deus. tanta prioridade assim pra você. Talvez se fosse você tivesse. Talvez era prioridade, sempre foi. Mas naquela época eu não sabia lutar pelas coisas que eram importantes para mim, de verdade. Então, uma das coisas que a maternidade me trouxe foi aprender a lutar e a me posicionar enquanto pessoa no mundo por aquilo que eu realmente queria na vida. Legal. Então, isso foi um legado que a maternidade de Tito me trouxe. Foi assim que eu consegui parir, diante de um contexto muito tumultuado, Desfavorável, né? desfavorável, sim. Foi assim que eu consegui amamentar, diante de um contexto também que, embora eu tivesse rede de apoio, se eu olhasse para o lado, gente, respirasse, se você entende que uma criança está ali sugando seu peito durante 4 horas e todo o arcabouço técnico te fala, não, mas se a criança está mamando durante tanto tempo, ela não está extraindo leite, essa mamada não está sendo efetiva, esse menino não sei o que, tá errado, vai começar... Tem algum problema. Exato. Então, assim,
eu aprendi, a partir da maternidade de Tito, a lutar. Então, essa coisa do pós-parto, a coisa da visita, a coisa de colocar realmente os meus limites e aquilo que eu queria. Então, eu precisei viver com Tito para conseguir viver a experiência com Mari. Aí eu falei assim com o Ciro, eu falei, olha, você é o companheiro que eu escolhi para a minha vida. E essa provavelmente é a minha última gestação. É um sonho que eu tenho desde pequena. Você realmente vai me privar de vivenciar isso durante a minha passagem por essa terra? Aí eu consegui convencer ele. Justíssimo. Apelou, mas achei justíssimo. Eu não apelei, eu falei a verdade. Mas é uma verdade. Um apelo, Sim, não um pedido que a gente claro. faz do fundo do Sim, nosso coração. Pois foi muito bem feito esse pedido. Sim, aí ele entendeu, porque eu acho que ele não entendia o quanto aquilo era importante para mim. Você. E aí, embora eu tivesse toda essa coisa de ter que explicar que eu não sabia o sexo do bebê e tal, das pessoas acharem estranhos, eu achei muito acolhimento na minha equipe, você, nas meninas do Ciama, que são as enfermeiras, né, das parteiras, as pessoas que fizeram, os médicos que fizeram todas as ultrassonografias, inclusive você não sabia, né? Não sabia. Ninguém me doutora contou em Ana nenhum sabia. momento. E olha que os ultrassonografistas, que eram meus amigos, sabiam, mas ninguém comentou Isso. comigo. Eu também não quis saber. Então, e teve também essa coisa de eu só fiz as ultrassons necessárias de acordo com os protocolos de pré-natal e tal. Eu não fiz ultrassons além, tipo, de Tito eu fiz 9 ultrassons. Nossa, tipo assim, grávida de primeira viagem eu vou fazer uma ultrassom, né? Então eu fiz 9 ultrassons e tal, amava. Mas a de Mari era contexto de pandemia, eu não podia estar me deslocando sempre para estar fazendo exames e eu entendia já que não era necessário, que às vezes você fazer ultrassons excessivas, assim, desnecessárias, isso pode gerar uma ansiedade, Isso. né? Você sabe melhor Além que eu. de um diagnóstico, né? Uma possibilidade de um diagnóstico que não existe, levando a inúmeras intervenções desnecessárias, né? Aumenta a chance de intervenções desnecessárias. Pois é, então no de Mari eu já tava mais assim. Aí era Baby Sunshine, era bebê raio de sol, bebê raio de sol, bebê raio de sol, e ela é tudo isso nas nossas vidas. Ela realmente é bebê raio de sol. Aí eu peguei aquele bebê maravilhoso, aquele cheiro maravilhoso, aquele parto sem nenhuma interferência, sabe? Aquela visão assim. Teve um momento no meu parto que eu visualizei quando eu tava na Partolândia. Tipo, eu não tive. Só, você sabe, mas assim, as pessoas não sabem. Depois que a bolsa rompeu, foi. Foi assim, pá. Mas eu não tive um toque durante o parto. Verdade. Durante o trabalho de parto, a equipe, doutora Ana, que estava lá como parteira, como obstetra, e as meninas do Ciama, ninguém me tocou, ninguém me desrespeitou, ninguém me conduziu a ficar em posição X ou Y, porque isso favorece a descida do bebê, nada. Foi realmente um trabalho de parto, assim, que fluiu com total respeito e total liberdade do meu corpo sentir o que era melhor. Mas como eu tenho consciência de quando eu tava na Partolândia, então aí quem pode dizer, a única pessoa, inclusive, que pode dizer do meu parto sou eu, porque não teve esse tipo de intervenção. Eu comecei a visualizar, tava lá loucona, né, sentindo muita dor, e eu comecei a visualizar, porque durante a pandemia eu tive acesso às outras mulheres a muitos relatos. E aconteceram muitas violências obstétricas durante a pandemia. Então, durante a pandemia... Era justificativa para não ter acompanhante, que deixou muitas mulheres expostas, né? Mais expostas. Então, como eu estava ali à frente do movimento Lactantes pela Vacina, e muitas gestantes relatos, né? vinham e tal para essa coisa inseguras de vai, será que eu devo me vacinar ou não? Então muitas mulheres conversavam comigo. Eu não, você tem que se vacinar sim. A vacina é algo que vai lhe proteger e tudo mais. E elas acabavam me contando. Então eu fui para o meu parto, eu não fui com medo da violência, porque eu estava muito segura da equipe, mas a história daquelas mulheres repercutia. Reverberava, né, dentro de você. Exatamente. Então, assim, eu ouvia como se fossem muitas vozes na minha cabeça durante aquele momento, e eu ouvia o relato das mulheres, e eu via, e eu sentia muitas dores, porque eu acho que, assim,
embora eu não tenha focado nessas experiências durante a gestação, embora eu mesma, durante o parto de Tito, tenha vivenciado no hospital algumas situações que podem ser consideradas, né, situações desrespeitosas, eu, eu não tinha por que ter medo de violência, nem por que ter medo do parto ali. Mas as mulheres vieram junto comigo pro Uhum. parto. E aí eu tive aquele momento que, sei lá, uma catarse, uma coisa muito intensa, muito louca. Quando eu saí dali, que eu fui parir mesmo, que eu cheguei no expulsivo, que eu comecei a fazer os puxos e tal, aí eu senti a força, sabe, assim, do meu bebê. Meu bebê vem, meu bebê vem. E eu só recebi o meu bebê, então eu esqueci de olhar e tal. Aí, em um determinado momento, eu me lembrei, tipo, esse neném tem que ter um nome. Quem é que tá aqui? Aí eu afastei, e, meu Deus, é Mariana. E foi por isso que foi tão bacana. Assim, eu sou muito feliz, eu me sinto muito, muito, muito feliz de ter conseguido vivenciar e realizar um sonho mesmo. Sei lá, tem gente que sonha em ter, não sei, uma casa, ou tem gente que sonha em pular de paraquedas, tem gente que sonha. Enfim, eu sonhava em ter um bebê e saber quem estava chegando só na hora do parto. Era um sonho meu, né, gente? Então, mil vezes eu engravidasse, mil vezes eu queria viver isso novamente, porque foi algo muito bacana. E eu fiquei muito feliz de ter sido respeitada em tudo. Que bom, que bom. E foi muito lindo de assistir mesmo. Hora de falar sobre amamentação. Então, Vivi, por que que você considera que é tão importante desmistificar temas como amamentação em tandem, amamentação durante a gestação, que são temas que têm tantos tabus envolvidos, tantos preconceitos, tantas informações inverídicas, né? Ai, gente, eu tenho uma amamentação, é um tema realmente que me apaixona. A amamentação em si, ela já é muito cheia de mitos. Você amamentar uma criança só de uma única gestação é cheia de mitos, ainda mais amamentar estando grávida. Isso é tudo muito, muito complicado, né? Das pessoas entenderem, porque as pessoas, elas ignoram o que é a amamentação. Então, elas são ignorantes em relação à amamentação. Eu costumo dizer que o ser humano é o único mamífero que precisa de suporte científico, de um apoio científico para conseguir amamentar, porque todos os outros mamíferos simplesmente amamentam. Mas a gente não, a gente precisa estudar, a gente precisa lutar contra uma série de coisinhas. Dentro disso, eu consegui amamentar Tito. Quando eu consegui amamentar Tito, e eu entendi que a amamentação era por no mínimo 2 anos e que existia a possibilidade, sim, de um desmame natural, eu decidi, não, Tito vai ter um desmame natural. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para o meu filho. Eu quero que meu filho usufrua de todos os benefícios possíveis da amamentação. Então começou por aí, dessa coisa Sua de primeira Tito. motivação foi essa, né? De Exatamente. fornecer o que você acreditava que era o melhor para o seu filho. Exatamente. De Tito ter um desmame natural. Eu entendo as mães que precisam ou que desejam desmamar, mas para minha vida eu escolhi que Tito teria um desmame natural que a gente seguiria. Tinha algumas amigas próximas e online que tinham tido essa experiência, mas aquela coisa, né? Muito incomum. Aí eu engravidei de Mari. Quando eu engravidei de Mari, existia a possibilidade de Tito desmamar, porque algumas crianças, elas desmamam durante a gestação, seja porque o leite secou, seja porque o gosto Muda o mudou, sabor. o leite ele fica mais salgado. Então tem uma série de situações que fazem com que isso seja complicado, né? No caso de Tito, meu leite mudou de sabor na primeira semana de gestação, porque eu descobri muito no começo, você lembra, né? Lembro. Meu beta deu quase eu já sabia que eu tava Acho que grávida. não tinha nem atraso menstrual, Não ainda, né? tinha, não tinha, eu já sabia que eu tava grávida porque eu tava assim numa época que eu tava muito conectada com o meu corpo. Então eu já sabia que eu tava grávida. Meu leite mudou o sabor, com ali depois que eu descobri a gestação, umas 2 semanas no máximo, e depois, com a avançada gestação, o leite secou, Tito continuou mamando, e depois o colostro começou, né? O nome técnico não é colostro, mas a gente vai chamar de colostro. O colostro voltou ali durante a gestação e Tito continuou mamando. Então ele não ficou nem um dia sem amamentar, mesmo quando não tinha leite. Aí as pessoas falam: pra que essa criança pendurada nesse peito sem leite?
Aí a gente tem que se lembrar que a amamentação não é só o leite em si, a amamentação é todo o contexto do colo, é de você acolher o seu filho, a necessidade, Do segurança, o apego seguro, conforto, né? exatamente, o apego seguro. E a gente estava vivendo um momento de pandemia que estava tudo muito incerto. Então, a gente tem que se lembrar assim, Tito era uma criança de 2 anos e pouco, quase fazendo 3 anos. Quando o Mário nasceu, ele estava com 3 anos e 2 meses, mas estava vivenciando uma pandemia e a gente se esquece que o filho mais velho também tem um luto. O filho mais velho também vivencia o luto da vida que ele tinha, que ele não vai ter Uhum, mais. uhum. Então, o Tito também estava ali, uma criança de 2 anos e pouco, que não tinha como racionalizar como a gente precisava fazer com que essa transição para ele, da chegada de alguém, porque a verdade, assim, eu fiquei completa, minha família ficou completa depois que o Mário chegou. Não, minha família já era completa. As pessoas que compunham aquela família, seja o casal ou seja o casal com o primeiro filho, já é Já uma eram família. completas por si só, né? Exato, já preenchem todos os espaços. Quando chega mais alguém, se alguém chega empurrando para abrir um Uhum. espaço extra, então, para Tito ia ser também transformador. Aí o que eu pensei? Eu falei, bom, eu já quero que meu filho tenha um desmame natural, eu não vou conduzir esse desmame durante a gestação, mas ali eu fiz uma escolha, comecei com o Ciro, tipo, ele me apoiou super e tal. Você sabe, né, que Ciro é do tipo assim, nada, você quer isso? Beleza. Vamos lá, vou É seu bancar. corpo, é você, tô aqui com você. Bora lá junto. Só que eu paguei um preço muito alto para isso, porque uma das coisas mais desafiadoras que eu já fiz na minha vida, e eu não estou exagerando, eu parei 2 crianças, o trabalho de partito, 30 horas, o de Mari, 3, 4 horas de Pauleira. pancadão. Mas a coisa mais difícil que eu fiz, eu considero que foi amamentar estando grávida. Porque eu tinha muita sensibilidade no seio e eu sentia muita perturbação na amamentação, que é quando assim, quando a criança vem mamar, durante a lactogestação ou durante o tandem, quando você amamenta 2 crianças de idades diferentes, ou até mesmo quando você amamenta um único filho, você pode sentir essa perturbação, que é um sentimento muito intenso, que faz assim passar pensamentos ruins na sua cabeça, e você pode ter esses pensamentos ruins em relação ao seu filho ou em relação a si própria. Então é algo que é perturbador. A palavra perturbação na Perturbação. amamentação é a palavra realmente correta daquilo dali que vai acontecer. Mas eu já sabia, né, por ter estudado, eu já tinha me formado, feito vários cursos em consultoria de amamentação e tudo. Eu já sabia que isso poderia acontecer. Conversei com o Ciro e com os meus pais na época, que estavam me dando mais apoio, assim, mais pro final da gestação, né? Minha mãe e tal, talvez. As pessoas com quem eu convivia, mesmo que só digitalmente, por causa da pandemia. Mas conversei com todo mundo entendeu, todo mundo Te apoiou, respeitou, me respeitou. apoiou. Às vezes, quando o Mário tinha nascido, que eu senti também até 4 meses de Mário, eu me lembro que até 4 meses de Mário foi assim, uau. Aí depois que Mário fez 4 meses, parece que virou alguma coisa. Então, a minha mãe, o meu pai, o Ciro, que na época que Mari nasceu, eles já estavam de volta nesse contexto de convivência presente. Eles chegavam, eles tiravam Tito, eles tentavam distrair. Ninguém nunca falou com Tito, ai, você vai perder o colo, ai, você vai perder o peito, ai, você tá roubando o leite da sua irmã. Ninguém nunca falou isso com meu filho. E isso para mim foi muito importante, porque eu tentava dizer para Tito, assim, eu repetia para ele muitas vezes, que Mariana tinha vindo para somar, que o amor, ele multiplicava, ele não dividia, ele não diminuía. E aí ele mamava e ele saltava o peito e ele falava, o amor aumentou, né, mamãe? Eu Oh, meu falava, Deus. filho, o amor aumentou. Aí ele falava assim, tem leite para todo mundo, né, mamãe? Eu, filho, tem leite para todo mundo. Então, eu vivi um desafio muito grande com a perturbação na amamentação, que vai além da sensibilidade física, é uma coisa realmente invasiva, um sentimento muito ruim. Mas peitei, falei, não, vou seguir isso aqui porque eu sei que vai passar, uma hora passa. E aí nasceu nasceu Mari, e aí foto e vídeo na internet, Tito e Mari mamando. E eu tenho certeza, gente, que eu escandalizei Com certeza. muita gente, porque assim,
Nossa, pode isso? Pode, não tá roubando leite. E tem mais uma coisa que as pessoas não sabem sobre o tânen, é que a criança maior, quando mama o colostro, tem, tipo, meio que uma diarreia, mas não é uma diarreia. Tipo assim, vai ali fazer aqui um cocôzinho mais mole. Porque o colostro, ele é muito cheio de gordura e de outros componentes que servem até para tirar o mecônio de dentro do bebê e tal. E isso faz com que as fezes fiquem um pouco amolecidas ali do primeiro bebê. Tito passou por isso até eu passar para o leite maduro. Mas isso não faz mal para o bebê ou para a criança maior, não faz mal para ninguém, é só realmente uma característica do leite. E também colostro para todo mundo. Eu tive uma pojadura maravilhosa com Mariana. Por quê? Porque quando o peito tava ali cheio, eu virava pra Tito, vem cá. Me ajuda! Isso, então eu não precisava fazer aquela preparação para Ordem, colocar o né? bebê, a ordenha prévia, a massagem. Tito vinha, mamava e tudo mais. Agora foi bem desafiador os dois acordarem juntos, porque quando o Tito via a Mari chorando, ele já não estava mais acordando de madrugada. Ele estava dormindo já a noite toda. E aí, quando Mari nasceu, ele voltou a acordar. Não sei se porque Mari chorava muito alto, porque a moça sabe buscar aquilo que ela quer. Então, desde pequeno, ela Abre o berreiro. abre o berreiro, maravilhosa. Ou se era porque por essa questão de insegurança, né, da criança, tanto que ele repetia as frases que eu falava para ele e me perguntava, eu acho que na cabecinha dele, deixa eu ver se ela vai afirmar de novo, deixa eu ver se algo mudou, deixa eu ver se ainda é a mesma coisa. Ele acordava e eu botava assim os dois para mamar e às vezes eu olhava para Ciro e eu falava, a sensação que eu tinha era que a minha sanidade mental estava saindo pelos meus poros. E era uma sensação física disso, é muito louco. E eu olhava assim, eu falava, gente, eu tô por um fio da loucura, eu vou enlouquecer. Enfim, mas... Muito intenso, né? Muito intenso. Mas passou, gente. Hoje, Tito ainda mama, ele está bem perto do desmame natural. Com 6 anos, eu não sei o que escandaliza mais. Você amamentar. Até 6 anos. Você amamentar, tipo, uma criança durante 4 horas seguidas, que era o que Tito mamava. Você amamentar estando grávida. Você amamentar durante o trabalho de parto. Você amamentar os dois. Durante o trabalho de parto. Ainda teve isso, teve no começo do trabalho. O que fez a bolsa romper foi Tito mamando. Você amamentar o recém-nascido e o mais velho. Você amamentar uma criança com mais de 3 anos de idade e você amamentar uma criança de 6 anos, que é o que Tito tem. Nossa, é muito desafio, viu? Sim, é muito tipo, eu prometo pra vocês, eu simplesmente estou vivendo minha vida. Se as pessoas estão se escandalizando, não posso fazer nada. Agora eu acho curioso, Vivi, porque, e até muito legal, né, para esse momento aqui que a gente está propondo, essa conversa que a gente está tendo, que a gente fala bastante dessa questão do quanto se ouve de palpite, do quanto a opinião dos outros incomoda muitas vezes, mesmo a gente tendo certeza de que aquele caminho que a gente está seguindo é o seguro e é o melhor, mas você tocou em uma coisa que às vezes é polêmica, falar dessa coisa da perturbação, né? Então isso é até desromantizar um pouco, não é só o que está acontecendo lá fora e que estão tentando me afetar e eu tô tendo que me blindar aqui dentro da minha bolha e tentar ficar protegida, mas não, até aqui, dentro do que eu tô vivendo, é desafiador viver isso, não só pelo cansaço, mas até mesmo por um sintoma físico de perturbação, Então, gostei muito dessa, até diferente do que eu imaginei que você ia responder. Adorei essa resposta e a gente tá podendo tocar, né? E como a gente queria mesmo quebrar esses tabus, né? Falar um pouquinho também disso. E como eu estava falando um pouquinho nessa questão dos pitacos, isso aí com certeza é um dos grandes desafios, né, da maternidade. Como é que você busca? Qual o caminho? Quais são seus conselhos para quem quer buscar aí uma forma própria de maternar, tentando dar menos ouvidos aos pitacos, tentando seguir mais seu próprio caminho? Que conselho que você daria aí nesse sentido? Criar filhos é um desafio, porque não tem receita, sabe? Não tá no manual. Você pode estudar sobre amamentação, sobre parto, nunca vai ser o que você estudou, porque a sua experiência é única, tanto o seu parto quanto a sua amamentação e a criação também. Eu acho que o ponto principal de criar filhos, o grande desafio tá em você formar caráter. Aí é que tá um ponto, assim, bem Crucial, crucial. né?
Em relação à invasão das pessoas, é, além de mim e de Ciro, né? Pessoas tanto da rede de apoio quanto pessoas que convivem. Tipo, às vezes você encontra uma pessoa na loja ou na espera de um médico, ela vai te trazer um pitaco, uma opinião. Às vezes um colega de trabalho, às vezes um parente, às vezes um amigo. Todo mundo sempre quer Se sente no direito, contribuir. né? Isso, Com a melhor das intenções. exato. Olha, minha experiência em ser mãe de primeira viagem, eu fui muito mais dura assim, de estabelecer, não, eu preciso estabelecer a minha maternidade, o meu jeito de maternar, a forma como a gente quer criar os filhos. Então, eu fui, assim, mais incisiva nisso. Quando chegou em Mari, eu já via que eu não, sabe aquela necessidade que você tinha, que eu tinha antes de provar alguma coisa para alguém, para mim mesma, para a sociedade, eu já não sentia mais que eu tinha essa obrigação. Então, não é que eu comecei a receber os pitacos e, a, e a trazer isso, ou que isso tenha parado de me incomodar. A depender da situação, sempre vai Sempre vai incomodar, incomodar, né? com certeza. Exato. Alguns sim, outros não. Depende. Mas eu já entendia o que é que era importante. Então, algumas coisas eu comecei a flexibilizar porque eu entendia que precisava flexibilizar e outras coisas não. Esses aqui são os meus princípios, isso aqui é a maneira como eu quero Disso aqui criar eu os não meus abro filhos, mão, né? disso aqui eu não abro mão. Então, sabe a mesma coisa que me levou a ter Mari e falar assim, eu só quero saber na hora do parto, porque é algo importante para mim. Eu já tinha essa certeza de quem eu sou. Na minha segunda filha, eu já me senti uma mulher diferente. E quando eu digo assim, a certeza de quem eu sou, não é que eu sou uma pessoa pronta, eu sou uma pessoa indo. Uhum. Mas é até essa certeza de que eu tô mudando, de que eu posso mudar, que eu tenho o direito de mudar, que eu tenho o direito de falar, ah, eu queria fazer assim, não, mas agora vamos fazer isso. É, a maternidade me fez uma pessoa mais flexível, a maternidade me fez uma pessoa diferente, a maternidade me fez uma pessoa mais segura. Então, a insegurança e a necessidade de ver quem eu era e de me colocar enquanto mãe me fez ser dura. Isso foi necessário com Tito. A mãe que eu era precisava disso. A mãe de Mari já precisava de outras coisas. E eu sei que eu vou mudar. Eu sou hoje mãe de Tito, de Mari, Tito com 6 anos, Mari com 2 anos e 10 meses, mas eu vou mudar. Sim. E eu sei que meus filhos também vão mudar. E eu tento evitar jogar sobre eles as minhas expectativas. É muito complexo, né? Você ter Muito difícil, né? filhos e você amar tão intensamente, mas você entender que eles precisam criar o próprio caminho, fazer as próprias escolhas. É, e às vezes lá na frente você vai ouvir assim, mãe, isso aqui é tão importante para você, mas para mim não faz Não é. sentido. E tá aberto a ser casa, sabe? Eu acho que ser mãe e você criar o seu filho é você entender. No meu caso, que eu fui mãe por gerar, eu fui casa por dentro, no meu corpo. E depois eu tive que aprender a ser casa por fora, tendo os meus pequenos no meu colo. E vai chegar um tempo que eu vou precisar ser memória para eles em ser casa. Tipo, eles precisam me ter como referência de lar, enquanto mãe, mas é um lar no qual eles não vão estar dentro de mim, um lar no qual eles não vão estar no meu colo, mas eu vou estar de alguma forma neles. E deixar eles irem, e ao mesmo tempo fazer com que eles saibam que eles têm para onde voltar. Que lindo, que lindo. Adorei. Muito legal isso. Muito legal. Exatamente isso, né? Essa segurança de ter para onde voltar, né? Por outro lado, também é isso que às vezes permite ir mais longe, é ter certeza que vai ter para onde voltar, né? Que legal. É, Lindo. o meu desejo é que meus filhos encontrem, tanto em mim quanto no pai, assim, embora a gente esteja falando de maternidade, no nosso caso, na nossa família, a gente precisa falar enquanto parentalidade mesmo, né? A presença ali dos dois. Mas pra gente é importante que os nossos filhos saibam que podem conversar com a gente. É uma frase que eu sempre repito pra Tito.
tudo se resolve conversando. Tudo se resolve conversando. E aí, ele tem aquele tempo, se ele tá chateado, de ficar com raiva e depois ele digerir aquele sentimento, mas a gente volta, vamos conversar, vamos dizer o que é que você sentiu ali naquele momento. E a gente se permite, por exemplo, que ele entenda que nem sempre a gente acerta. Ele fala assim, às vezes, eu não gostei que você me tratou dessa forma, ou que você gritou comigo. Porque eu grito, né? Eu grito. Antes eu achava assim que, eu nunca posso gritar com os meus filhos. Eu não posso mesmo, mas meus filhos também precisam entender que eu sou uma pessoa, Um ser um humano, ser né? humano. Falho, né? Isso. Então, às vezes, eu posso ali me alterar um pouco, mas eu volto e eu converso com eles e falo, olha, a mamãe não conseguiu se acalmar, mas agora eu já tô calma, bora conversar sobre isso? Ou dá licença que eu preciso de um espaço. Aí, às vezes, o próprio Tito, que já é maiorzinho, né, ele fala assim, mãe, você tá precisando se acalmar. Ou ele vem e fala, eu não tô conseguindo me acalmar, eu não tô conseguindo respirar. Calma, filho, a gente vai conseguir. Pode chorar, respira, mas chora. E é isso, eu acho que, como eu falei lá no começo, a perfeição ela não existe, a mãe perfeita não existe. Existe a mãe possível. E eu tenho convicção de que uma mulher que se dedica à maternidade, ela faz o melhor que ela pode. Então, ela é a melhor mãe possível. E aí, às vezes, eu não gosto, por exemplo, do jeito que Tito e Ciro resolvem tal coisa, mas eu não me intrometo. Eu falo assim, é o pai que Tito tem. E eu sei que eu vou ser assunto na terapia dos meus filhos, e eu espero ser assunto da terapia dos meus filhos, porque eu espero que eles criar pessoas que entendam que precisam fazer terapia. E eu vou ser, eu não adianta, por melhor que eu queira ser, eu vou ser assunto, né, gente? Porque é isso que é Com ser mãe. certeza, com certeza. Vamos puxar agora um pouquinho o papo, né, para um assunto que você falou recentemente no seu perfil, em um relato que você compartilhou sobre como alguns problemas como compulsão alimentar e ansiedade prejudicaram aí sua saúde ultimamente e que você se propôs mudanças, né, pensando aí em uma vida mais longeva, em oferecer uma mãe mais saudável para os seus filhos. Conta para mim um pouquinho como é que está sendo isso, como é que está sendo essa experiência, como é que foi essa decisão aí, como é que isso te tocou, né? Como é que a maternidade tocou você nesse ponto de estar buscando ser mais saudável? Bom, o ideal seria eu dizer assim, não, eu resolvi mudar a minha vida porque eu me amo e eu me preocupo Comigo, comigo, né? mas na verdade não, foi realmente por olhar os meus filhos e falar assim, eu preciso ter saúde para criar os meus filhos e para estar com eles, para viver com eles. Então, eu coloquei isso para mim, eu não quero morrer pelos meus filhos, eu quero viver com os meus filhos. E foi porque eu passei por um período que me levou a engordar 25 quilos. E o que que acontece? Talvez, claro que nada na minha vida, eu não tenho como separar situações, né? Essa área, tal área, mas não foi diretamente a maternidade e a vivência com a maternidade que me fez entrar nesses processos, foram outros aspectos da minha vida, mas isso acaba refletindo e acaba contribuindo porque você é um ser único, né? Então tudo contribui. Aí eu percebi, tá? Eu fui assim, engordando nesses processos de ansiedade e comendo, e descontando na comida, levando muitas cargas comigo. E como é que eu lidava com essas cargas? Comendo, 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 comendo. É quase como se eu tivesse que me alargar para caber tanta Tanta demanda, demanda. preocupação e uma série de coisas que eu trago desde a infância, né? Já que a infância é o chão que você pisa pro resto da vida. Então, questões também estão dentro disso daí. Enraizadas, né? Isso. Aí eu cheguei nesse momento de, já com Mari, agora nesse ano, Mari com 2 anos e meio, eu senti que eu começo a dar um passo ou dois para fora do puerpério e eu começo a me preocupar com isso. E foi a primeira vez que eu fiz exames e que deram tantas alterações, então não é que eu tinha uma doença estabelecida, era assim, olha,
tá vendo isso aqui? Se você não Não cuidar. cuidar e você não mudar hoje, essas coisas aqui vão se estabelecer na sua vida e vão ser irreversíveis e você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que viver com isso, você vai ter que morrer com isso. Aí eu falei, não, não E essa quero. fala sua soa muito como uma Hum. ameaça, mas também soa como uma oportunidade, né? Então, olha, Sim, isso aqui, olha, ainda dá tempo, né? e eu tenho até que falar que eu não ouvi isso de médicos, porque desculpa, mas às vezes a gente vai a algumas consultas que as pessoas costumam ser assim, um pouco duras e incisivas de uma forma assim, não muito, Uhum. sabe? Mas não foi o caso. Foi realmente, eu olhei para aquilo dali e pensei, não, isso aqui eu preciso resolver. Mas não foi de uma hora para outra. Eu demorei 8 meses em terapia para conseguir me sentir forte o suficiente para fazer mudanças. Então, tipo, quando eu chego na internet e trago o vídeo, eu já amadureci aquilo, já tô trazendo isso de um outro processo. E agora que eu tô pronta a falar, porque no meu perfil eu falo muito sobre o que eu tô vivendo no momento. Então, quando eu tava grávida, eu falava sobre parto o tempo todo. Quando eu tava Uhum. no começo da amamentação, eu falava sobre a amamentação o tempo todo. Quando eu tava no tandem, eu falava sobre o tandem o tempo todo. Então, nesse momento, é, embora todos esses assuntos, porque o parto ele acontece e fica, né? Então você pode trazer ele, mas não é Uhum. uma vivência que você está tendo. A amamentação é algo crônico na sua vida, você vive todos os dias. E embora a amamentação ainda esteja presente na minha vida todos os dias, ocupando todo esse lugar de importância, esses outros aspectos passaram a ser importantes. Eu comecei a preencher minha vida comigo mesma. Tipo, eu comecei a achar o meu espaço. A Viviane, que nasceu ali no parto de Mariana, que vem do parto de Tito, que vem dessa vivência, começou a tentar achar um espaço também. Eu não estava me olhando. Eu não percebi quando eu engordei os 10 primeiros quilos, porque eu não me olhava. Depois eu engordei mais 10, eu não me olhava. Depois mais 5, eu não me olhava. E esse peso todo na balança começou a pesar na vida. E aí eu falei, não, vamos aqui, bora gata. Porque eu sempre fui assim uma pessoa ativa. Tem 10 anos que eu faço atividade física, eu nunca fui sedentária, mas a atividade física sozinha não segurou o fato de você estar ali comendo suas Controlando, emoções. sim. Porque existe uma diferença entre um comer exagerado e um comer compulsivo. Porque um comer exagerado, tipo assim, ai, tô comendo uma coisa aqui super gostosa, que eu gosto muito, e aí eu como um pouco a mais, não consigo me controlar. O comer compulsivo, você come além, você não vê o que você come, você só come e para só quando dá dor física, quando dói seu estômago, quando dói sua cabeça, quando você se sente tão mal a ponto de não conseguir se levantar. Uhum. E foram esses processos. É tipo assim, para mascarar as minhas dores, eu vou sentir essa outra dor aqui, Sim. a dor do comer excessivo, do comer compulsivo. E aí eu me senti um momento pronta para enfrentar isso e para compartilhar sobre isso. E aí é muito mais do que perder peso, do que perder os 25 quilos. É uma jornada assim que eu preciso me reencontrar. E não é uma coisa de filme, é minha vida. Então eu sou CLT, eu trabalho, eu empreendo, eu tenho 2 filhos, eu não, tem noite que eu não durmo, eu amamento de madrugada. E é bem isso, vida real, é o que eu tô vivendo. E é Por meu isso que é desejo. tão inspirador, né? Por isso que é tão inspirador, porque aproxima, né? Porque é. Provavelmente eu imagino que você receba todos os dias aí no seu inbox, muita gente falando, nossa, como é bom ver isso daí, porque eu tô passando por um momento parecido, tô precisando de forças para seguir o mesmo caminho que você tá seguindo agora. Então, esses 8 meses que você levou aí na terapia, você talvez já tenha pulado um degrau aí junto, tenha ajudado essas pessoas a pular esses talvez 8 meses, né? Mas numa inspiração, né? Muito legal. Então é isso. Eu resolvi trazer para minha vida mais de mim. E foi por isso que eu passei a viver e eu falei, não, eu acho que dá para compartilhar essa parte da minha vida agora, porque isso é algo importante. Isso é algo importante que eu preciso viver. E é isso, eu tô ansiosa,
consegui emagrecer 12 quilos, mas como eu falei, não é só sobre emagrecer, sobre perder percentual de gordura, não é só sobre ficar padrão, porque tem essa coisa também, A tipo, pressão estética, né? eu nunca vou ser padrão, porque, tipo, não tem como. Não tem como. Seja porque eu fiquei obesa em um nível que, mesmo que eu emagreça, o meu corpo não tem mais como ser padrão, seja porque eu passei por 2 gestações, seja porque eu amamentei 2 crianças e amamento 2 crianças. Então, não é necessariamente sobre ser padrão ou me vestir bem, é sobre realmente viver. Aí eu tô ansiosa, emagreci os 12 quilos e agora eu quero daqui a pouco fazer exames. Eu vou bater lá no seu consultório e falar, doutora Ana, quero as requisições, eu quero saber como é que estão aquelas taxas, aquele exame de sangue, aqueles exames de imagem. Eu quero ver se normalizou, né? Porque esse é o objetivo principal. Eu decidi que eu não vou terminar 2024 doente. Falei assim, olha, eu posso ter problema porque a gente todo mundo tem problema, mas eu não vou ser engolida pelos meus problemas, nem vou engolir os meus problemas. Eu vou viver e vou ter saúde. Muito legal.